Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa aula nós vamos estar falando de uma das possibilidades que a gente tem de trabalhar o XML utilizando a linguagem Java. Tá? Então uma das possibilidades é utilizando o Sax. Tá? Tem outra possibilidade que é utilizando o DOM, mas não vai ser o foco dessa aula. Essa aula aqui nós vamos falar como que eu posso trabalhar com XML usando essa API que chama Sax, que é o Simple API for XML. Uma API simples para se trabalhar com XML. Tá? Então, qual que vai ser a ideia de trabalhar com Sax? Qual que é a diferença dela para poder trabalhar com DOM? Vamos lá. Java XML, qual que vai ser a diferença? Né? Tanto Sax quanto DOM. São APIs, as duas, né? São APIs para interpretar XML. O Sax é uma API simples para trabalhar com XML, ele decompõe o documento XML em sucessões lineares de chamadas de método. Então, abriu uma tag, chama um método, fechou a tag, chama um método, abriu o documento, chama um método, fechou, chama um método e assim por diante. Diferente do DOM, que vai criar uma árvore de nós com cada um dos elementos e atributos do XML. Continuando, eu tenho, por exemplo, um documento aqui, XML, a raiz desse documento é livro, e dentro dele eu tenho o nome e a editora. Como é que isso vai ficar lá no DOM? A raiz é o livro, tem um elemento nome, que é irmão da editora, nome tem um filho que é um nó-texto, e editora também tem um filho que é um nó-texto. No Sax, vai gerar, é diferente, vai gerar diversos eventos. Então, começa com o evento de elemento livro, depois tem um elemento nome, depois tem um evento de texto, de caractere, vai ser a introdução a XML, depois um evento de fechar um elemento, fechou o elemento nome, fecha o elemento editora, aí tem um caractere, depois fecha o elemento editora, depois fecha o elemento livro. Tá? Aqui antes disso aqui que não está representado, tem um evento que está abrindo o documento, depois tem um evento que está fechando o documento também. Tá? Então vão ser vários eventos que vão sendo gerados à medida que vai analisando o documento, ok? Então lá no Java, a gente vai ter uma biblioteca, uma API, que é o JAXP, o Java API for XML Process, que é com essa API que a gente vai estar trabalhando o XML junto com o Java. Tá? Essa é uma das APIs, tá? Não é a única API, existem várias outras. Essa é uma das principais, tá? E está definido dentro desse pacote aqui. Ela é principal porque ela já vem, né? Você pegou, baixou lá o Java do site da Oracle, pronto, você já tem essa API, não precisa instalar mais nada. Existem outras, né? Com algumas mais simples, outras mais completas, mas você vai precisar instalar outros pacotes. Esse aqui já vem prontinho, tudo certo. Tá? Então eu vou ter... esse pacote ele tem algumas fábricas de objetos, né? Uma para o Sax e outra para o DOM. Né? Essas fábricas vão gerar instâncias de objetos Sax Parser ou DOM Builder, aqui para trabalhar com o Sax e aqui para o Building. Nessa videoaula que a gente está trabalhando aqui, o foco vai ser o Sax, não DOM. Tá? E agora nós vamos ver como que a gente pode trabalhar isso usando o Sax. Então eu vou pular essa parte aqui que fala do DOM, que não vai ser o foco, nós já vamos direto lá para o Sax. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer para trabalhar então aí usando o Sax? Primeira coisa, eu preciso criar um objeto que ele vai ser do tipo default render. Tá? Na verdade eu não vou criar um objeto do tipo default render, eu vou criar uma classe que deriva desse default render. E aí sim eu vou gerar um objeto dessa classe que vai derivar desse cara aqui. Depois eu vou utilizar o método estático newInstance da classe SaxParseFactor para poder criar um objeto SaxParseFactor. E aí depois eu crio um objeto do tipo SaxParser utilizando o método newSaxParser do objeto SaxParseFactor. Tá meio complicado de entender isso aqui, já a gente vai ver um exemplo. Vocês vão entender melhor isso aqui, tá? Então, eu vou criar esse objeto aqui, SaxParser. Depois, eu vou chamar um dos métodos parser do objeto SaxParser. E aí sim, né, eu vou passar como parâmetro do documento XML o objeto default_handler, que eu vou criar aqui, e aí pronto, ele já vai analisar todo o documento e fazer o que eu preciso que seja feito. Então, o maior desafio mesmo criar o maior trabalho vai ser criar uma classe que vai derivar dessa aqui.
Tá? Vamos dar uma analisada aqui no exemplo que eu tenho aqui, que vai falar disso aí. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, colocar aqui para vocês. Então, o passo a passo vai ser o seguinte. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Vou dar um zoom aqui. Vou colocar um zoom aqui, fica mais fácil da gente observar. Ó, então, o que nós vamos ter? Nós vamos primeiramente criar esse handler aqui, que é um cara que deriva desse default handler aqui. Tá? Então, a primeira coisa é criar esse cara aí. Depois, eu chamo o método newInstance da classe saxParseFactory, né? Então, eu vou criar um objeto do tipo saxParseFactory. Né? E aqui eu chamei de factory, uma fábrica. Tá? Aqui esse set namespace se eu for ter namespace no meu código XML, então eu uso isso aqui. Se eu não for ter, eu não preciso disso aqui. Né? Então, no caso, a gente vai ver um exemplo depois que vai ter isso aqui, então eu já vou deixar isso aqui no jeito. Depois, eu vou pegar o objeto do tipo saxParseFactory, que aqui eu chamei de factory, chamo o método newSaxParser e vou criar o meu parser, que é do tipo saxParser. Eu criei esse objeto aqui. Com esse objeto, eu chamo um dos métodos parser, né? Passo para ele qual que é o arquivo que eu quero analisar, que no meu caso é o nota.xml, e passo o objeto render que eu tinha criado aqui. Tá? E aí nesse render eu faço o que eu preciso fazer. Aqui no caso, lá no meu render, eu vou ter um método toString e é esse cara que eu quero pegar. Tá? Então eu vou analisar o documento, no caso o documento nota, e vou retornar uma string. Então isso aqui é mais ou menos uma receita de bolo. Tá? Independente do meu arquivo XML, eu vou usar isso aqui e ele já vai me entregar aí tudo prontinho. Né? O maior trabalho mesmo que vai diferenciar é a classe meu handler, que a gente já vai ver daqui a pouco. Tá? Então, etapas para criar aqui para trabalhar com sax. Crio esse objeto, crio a fábrica, né? Depois com a fábrica eu crio um objeto do tipo saxParser e com esse objeto do tipo saxParser eu chamo o objeto parser, passo o arquivo XML e passo o render, pronto, o trabalho está feito, certo? Aqui eu tenho a funçãozinha main só para testar, para ver se isso aqui está certo ou não, tá? Mas o desafio maior não está aqui, o desafio maior está lá no meu handler que a gente já vai ver. Então vamos voltar aqui para o slide. Depois, né, aqui é um exemplo daquilo que a gente fez lá. Né? Tem um handler, tem a fábrica, né, cria uma nova instância, tem um parser e o parser chama a função parser. Tá? Vamos lá, no próximo. O nosso, aqui é onde eu chamei de meu handler. Né? Então o que ele vai ser? Eu tenho uma interface que chama Content Handler. Então essa interface ela define os métodos start documento, end documento, start elemento, end elemento e vários outros métodos. Ela vai definir esses métodos. Aí eu vou ter uma classe chamada default handler. E aí o que eu vou fazer? Eu vou derivar uma classe dessa aqui. Então é uma classe que implementa esse content handler, tá? E para mim trabalhar com ele, o que eu preciso fazer? Preciso criar uma classe que vai estender esse default handler. Esse que é o desafio maior que a gente vai ter que trabalhar aqui. Aqui tem um exemplozinho, né? Deixa eu aumentar o... Opa, perdão. Vou colocar um zoom aqui. Então aqui eu vou ter um meu handler que estende o default handler. E aqui eu tenho o start documento, end documento e vários outros métodos que eu preciso aqui para trabalhar. Tá? Vamos ver o exemplo? Vou pegar aqui o exemplo. Então eu vou ter aqui o meu handler. E dentro desse meu handler, que estendeu o default handler, eu tenho aqui uma variável privada que eu chamei de texto, uma string. E essa string vai servir porque depois lá embaixo eu vou ter o toString e o toString vai simplesmente retornar esse texto. O que eu vou fazer com esse texto? Quando eu começar o documento, eu coloco nessa variável texto, ó, reader, dentro do reader um H1.
Quando eu terminar o documento, eu coloco, por exemplo, um footer, né? E aqui, quando eu abrir um elemento ou terminar um elemento, observe que esses métodos, start documento, end documento, start elemento, end elemento e assim por diante, são métodos que já existem lá na classe default handler e eu só estou sobrescrevendo esses métodos. Tá? O trabalho que a gente vai fazer aqui com esse meu handler é simplesmente sobrescrever esses métodos que já existem. Tá? São todos métodos aqui que eu estou sobrescrevendo. Tá? Tem um método aqui para trabalhar com caractere. Então, o nosso trabalho maior vai ser mexer nesses métodos aqui. Eu vou ter esses métodos e vou sobrescrever os métodos e fazer o que eu preciso fazer aqui. Por enquanto, nesse evento, que eu coloquei só aqui no start e no end, o resultado que eu vou ter vai ser isso aqui. Se eu abrir minha página, eu vou visualizar isso aqui. Por que esse fundo está cinza? Porque eu coloquei aqui uma folha de estilo, falei que tanto o reader quanto o footer tem um background, né, que é esse tom de cinza aqui. Tá? E aí, aqui no meu index, né, que é uma página JSP, eu vou estar aqui, eu crio uma instância do analisador SACS, que é essa classe aqui, que a gente já viu, tem uma instância dele, chamo esse método analisar, tá? Então aqui eu venho, chamo o método analisar, e esse método eu coloco lá na saída. Tá? O arquivo que eu estou trabalhando aqui no analisador é o nota.xml, e esse nota.xml é esse arquivo aqui. Ó. Tem uma nota, dentro da nota eu tenho para quem que eu estou enviando, que é para o Paulo, de quem, que é a Jenny, o cabeçalho e o corpo. Então esse arquivo aqui eu peguei de exemplo lá do site da Adap3 School, né? É um arquivo bem simplesinho, mas pode ser qualquer, um código XML aí muito mais complexo, pode ter os seus namespace, pode ter atributos, pode ter o que eu precisar colocar. Tá? Então, para essa videoaula, nós vamos ficando por aqui. A próxima videoaula nós vamos terminar de construir aqui, então, os start elemento, end elemento, vamos trabalhar aqui com characters, e aí vamos ver como é que isso aí vai ficar. Ok, pessoal? Por enquanto é isso, um abraço, até a próxima.